Olha, tem muita gente que não vê a hora de chegar aí o seu dia para o saque do Fundo de Garantia do Tempo do Serviço, o FGTS, o chamado saque aniversário, que é aquele que é diferenciado das condições específicas que esse recurso tinha e tem até hoje, ampliado agora com o saque aniversário. A gente vai conversar um pouco sobre o FGTS, essas condições que são específicas, e esse saque em especial, com o PhD em Educação Financeira, presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira, professor Reinaldo Domingos. É um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, nossos ouvintes da CBN. É um prazer, uma honra, né, estar aqui com você, com todos os nossos ouvintes, falar um pouquinho sobre dinheiro, né? Porque nós estamos falando de dinheiro, né, Elias? Falando de dinheiro. E dinheiro é preciso ter controle, paciência, critérios. Não dá para brincar com dinheiro não é, professor? Principalmente quando a gente tem um dinheiro que foi depositado lá 100% pelo trabalhador, pelo empreendedor, né, que é os empresários, as empresas que depositaram lá o fundo de garantia. É importante, né, ressaltar que se trata de um dinheiro que foi, né, constituído, foi adquirido esse direito do trabalhador para que ele possa um dia ter uma complementação da sua aposentadoria ou até comprar uma casa própria. Ele tem algumas finalidades, aquelas também que, caso ele seja despedido sem justa causa, ele, além de receber esse dinheiro que está lá nesse fundo, né, ele também deve receber os 40% de multa indenizatória. Então, é um dinheiro que a gente precisa ficar muito atento a ele, porque ele é um recurso de uma reserva muito importante para o trabalhador brasileiro, Elias. Bem, professor, eu vou me arriscar e o senhor vai me ajudando no complemento dessa nossa conversa. A gente ainda pode dizer que não só na época em que fora criado o FGTS, mas ainda hoje, que o brasileiro não tem cultura de investimento e, de repente, essa atitude governamental e legislativa também, porque vem através de lei, lá no passado, veio de uma certa forma para trazer algumas garantias para o trabalhador no futuro. Olha, você pode ter uma casa no futuro, olha, você pode ter uma condição diferenciada se tiver a saúde comprometida de uma forma muito gravosa. É mais ou menos por aí, professor? É bem por aí, Elias. Você já pode falar que você é quase um PhD em educação financeira. Mas assim, Elias, olhando para esse cenário, principalmente aí do saque aniversário, que foi constituído em 2019, justamente para tirar um pouco desse recurso, na verdade não é nada muito substancial, né? Nós estamos falando no máximo 5% de um total de montante, numa escala crescente. É um dinheiro que vem, você pode sacar, se você falar assim, bom, é um dinheiro que eu posso sacar e guardar ele num outro tipo de investimento, aplicar, investir e ganhar mais dinheiro dele. Não tenha dúvida que é verdade, claro, porque as taxas de retornos do próprio fundo de garantia são inferiores àquelas que são praticadas no mercado de investimentos, um CDB, uma LCI, LCA, Tesouro Direto, que rende muito mais. Mas quando se trata do fundo de garantia, a gente até pode fazer essa prática e pegar esse dinheiro e alocar ele para longo prazo, porque é um dinheiro que, na verdade, ele é impenhorável. É o único investimento que o trabalhador tem que não tem nenhum tipo de risco de penhora, né, de ser realmente burlado, nem mesmo lá quando teve lá em 1990, aquele confisco do Plano Collor, o fundo de garantia foi o único ileso, o único que não foi afetado. E olha só, como é importante a gente olhar para esse prisma, né, olhando desse outro olhar, que ele é muito importante, porque ele vai fazer com que uma reserva que é blindada de qualquer problema. Eu tenho uma ação trabalhista da minha empregada doméstica que foi lá e fez uma ação, dá para penhorar fundo de garantia? Não. Fundo de
garantia é isento, ele não pode ser, de maneira alguma, ser lesado. Então, está aí uma baita de uma vantagem de ter ele guardado para um dia. Quando eu for me aposentar, esse dinheiro vai vir todo de uma vez só para mim e eu vou poder ter uma reserva para minha aposentadoria que pode ser complementar. Isso tudo leva a gente a fazer pensar, refletir. Será mesmo que eu quero dilapidar esse meu patrimônio, essa minha reserva, por meio de saques de aniversário? Pode ser uma opção, desde que a pessoa entenda, e já foram mais de 17 milhões de brasileiros que já usaram, né, que já fizeram suas inscrições nesse saque aniversário, fizeram uma opção, muitas vezes, para resolver problemas de desequilíbrio financeiro, problemas realmente que pegaram esse dinheiro e simplesmente levaram para o consumo comum da gente, ou seja, não pegaram esse recurso para fazer um investimento, pegaram esse recurso para fazer uma correção do meu desequilíbrio financeiro. Resolveu causa? Com certeza não. Com certeza não. Por isso, a necessidade da gente ficar muito atento a essa tomada de decisão, Elias. O senhor coloca agora pontos que são extremamente relevantes. Eu já estava aqui na ponta da língua para perguntar se a gente deveria sacar e, se sacar, sacar para pagar dívidas ou para investir. Nos dois casos, há riscos, não é isso, doutor? Isso, é isso. No caso de pagar dívidas, eu posso estar saneando um problema momentâneo, mas não combatendo causa. Quando a gente tem uma dívida que está meio fora do controle da gente, gastamos mais do que estamos recebendo, e a gente já está num desequilíbrio financeiro, eu pegar um dinheiro bom, um dinheiro líquido, um dinheiro saudável, um dinheiro intocável, e colocar ele para pagar problemas que eu tenho de desequilíbrio financeiro, eu teria que fazer uma outra ação. Eu teria que colocar na minha família lá e ver o problema, qual é o problema do meu desequilíbrio financeiro e combater a causa do problema. Quando eu saco um dinheiro bom, como é o fundo de garantia, para pagar um problema, para pagar um desequilíbrio financeiro, uma dívida vencida, por exemplo, eu estou combatendo o efeito do problema, não estou combatendo causa. Agora, se eu for fazer isso, que faça com maestria, que faça com educação financeira, ou seja, busque um especialista, busque um livro, recomendo um livro muito bom que é o Terapia Financeira, que é um livro que é o meu best-seller, mais de 10 milhões de livros vendidos. Então é um livro que pode ajudar você, porque é necessário que a gente saiba combater a causa do problema. Se eu estou pegando dinheiro bom, líquido, para colocar ele em alguns problemas que eu tive de compras não bem-sucedidas, ou seja, comprei a prazo e não paguei, estou endividado, estou lá inadimplente. Vou corrigir esse efeito do problema, porque eu não corrigi causa. Agora eu preciso ir lá em casa, olhar para a minha vida pessoal e familiar e ver aonde está o desequilíbrio financeiro. O que eu ganho está realmente dando para pagar tudo que eu gasto? Se não estiver, não adianta eu pegar um fundo de garantia, saque aniversário, e fazer uma paliativo, né? Aquele negócio assim, ó, você está numa situação paliativa, não vai resolver a causa, mas vai amenizar. Não é esse o caminho para esse dinheiro do fundo de garantia. Agora, professor, ficamos num paredão aí, né? Primeiro porque os rendimentos do FGTS são realmente preocupantes. Há que se fazer alguma coisa. Eu acho que o Legislativo poderia se debruçar sobre o tema, porque é um recurso que fica muito tempo à disposição do poder público e quase nunca à disposição do trabalhador, porque, como já falamos no início da nossa conversa, as regras são muito específicas para o saque do todo, por exemplo, do FGTS, e em contrapartida, se a gente tira a couraça, a blindagem que tem esse recurso, e num equívoco financeiro, ou mesmo da vida, a pessoa pode simplesmente perdê-lo, ao invés de aumentá-lo, de acrescer mais um percentual em cima dele. O que fazer, professor? Olha, é importante essa sua observação, olhando pelo prisma que é um dinheiro que
primeiro, ele vem 100% do depósito da empresa que o trabalhador está trabalhando, ele já vem com 100% de ganho. Quer dizer, é um dinheiro que foi conquistado pelo trabalhador, né? Então a gente precisa ter a consciência que não foi esse esforço, teoricamente, meu e sim, de uma legislação trabalhista que houve essa conquista do trabalhador, o que é um mérito, não estou dizendo sobre isso. Agora, é importante saber que as remunerações dele já teve alguns momentos melhores. Ele hoje é um fundo, né? Ele mudou um pouco a regra, agora se ele tiver bons resultados, ele vai distribuir uma parte desse lucro, desses fundos, para o próprio trabalhador. Está tramitando aí uma mudança para que possa levar este recurso para um IPCA, ou seja, pelo menos um rendimento quase aí da poupança, vamos pôr assim, né? Existem essas possibilidades, acho que isso vai ser conquistado sim, para que possa remunerar melhor este fundo que pertence ao trabalhador. Então, a partir desse momento que ele venha a ser remunerado melhor, eu acho que ele passa a ser um dos melhores investimentos do próprio trabalhador, se isso acontecer. Mas, hoje ainda não é uma realidade, mas isso não justifica eu dilapidar essa minha reserva. Se a gente falar hoje para o nosso brasileiro, para o trabalhador CLT, ou que tem lá um fundo de garantia guardado, se a partir de hoje você não mais recebesse seu ganho mensal, por quanto tempo você manteria seu atual padrão de vida? A pergunta, Elias, ela é dura. Por que eu estou falando isso? Porque se o trabalhador hoje parar de trabalhar, for dispensado, receber lá os 40% do fundo de garantia e não tiver nenhum dinheiro do fundo de garantia guardado, a situação dele de sustentabilidade para ele ser recolocado no mercado fica bastante vulnerável. Fica sem nenhum tipo de recurso de reservas para fazer uma melhoria ou até mesmo um curso de capacitação, uma melhoria no seu próprio desempenho, na sua atividade profissional. Então, esse fundo de garantia, ele tem um fator de proteção até numa ruptura de um trabalho que você às vezes está há anos e, logicamente, a lei dos 40% vai receber todo esse dinheiro que está lá nessa reserva, desse fundo de garantia que chamamos, que vai ser seu para que você possa ter tranquilidade para uma recolocação de um novo trabalho, de uma nova alocação profissional dessa pessoa. Então, na verdade, a gente precisa ficar muito atento que ele é um dinheiro de proteção. Ele é blindagem, porque se o brasileiro perde seu emprego hoje e não tem nenhum recurso, ou seja, não consegue sobreviver 3 meses, essa é a média da pesquisa que a própria ABFIN, Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira, fez 2 anos atrás, antes da pandemia, onde perguntou para 100 maiores empresas no Brasil, para os seus trabalhadores, quanto eles ficariam, quanto eles teriam de sustentabilidade, quantos meses eles aguentariam sem receber um salário recorrente mensal. 90% dos trabalhadores das maiores empresas desse país não suportariam mais de 3 meses ficando sem salário. E aonde fica a sustentabilidade? Aí ele realmente usou todo o fundo de garantia dele lá para casa própria ou para reduzir as prestações e ficou sem nenhum recurso. Então nós não podemos correr esse risco. O fundo de garantia ele é proteção do trabalhador. Ele é uma blindagem de sustentabilidade, seja para uma aposentadoria ou seja para uma ruptura na sua jornada de trabalho. Olha, nós estamos aqui conversando com o professor Reinaldo Domingos, é PhD em Educação Financeira e presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira. Estamos conversando sobre sacar ou não o FGTS no saque aniversário. Professor, qual é a mensagem que a gente deixa para aqueles que estão na condição de endividados ou super endividados ou inadimplentes, porque para estes venderam a ideia de que o saque aniversário seria a salvação da lavoura, professor? É verdade, Elias. Bom, o primeiro, eu respeito muito o brasileiro, o nosso irmão brasileiro, né?
e eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão. Toda vez que nós colocamos a mão em dinheiro que está líquido, na nossa mão, está ali. O saque do fundo de garantia aniversário, ele é um valor que não é tão significativo? Não, ele é significativo. Porque quem não respeita um tostão jamais terá 1 milhão. Então nós não podemos falar que é um valor que qualquer um vai falar, não, é pouquinho. Não, não existe pouquinho quando se trata de dinheiro, né? Então a gente precisa olhar para o que é que estamos fazendo com esse nosso recurso. Se eu sacar esse dinheiro permitido pelo saque aniversário, eu preciso entender que ele vai me ajudar a recompor a minha situação financeira. Ou seja, eu preciso saber que ele vai realmente resolver parte da causa do meu problema, mas não vai resolver toda a causa. Para quem está superendividado, inadimplente, é necessário fazer uma grande faxina financeira primeiramente, reunir a família, colocar na mesa por que é que nós estamos fora do nosso padrão de vida, do que eu ganho e do que eu gasto. Eu preciso resolver essa causa desse problema financeiro. Eu falo muito isso lá no Deflix, que é uma plataforma streaming de educação financeira, onde as pessoas precisam olhar para dentro da sua casa, da sua família, e aí, Elias, é fundamental que a gente coloque a família em primeiro lugar, porque é lá que eu tenho excessos de gastos na energia elétrica, na alimentação, na água, em tudo que eu consumo, eu tenho excessos de 30%, 40%, 50%. Eu preciso resolver esse equilíbrio primeiro entre o que eu ganho e o que eu gasto. Aí sim, eu posso até lançar mão, buscar o fundo de garantia aniversário para fazer uma composição para ajudar a causa do problema. Caso contrário, eu vou pegar dinheiro bom e colocar em coisas que realmente não resolvem absolutamente nada, a não ser tirar um dinheiro da sua reserva futura, que é muito importante de ser respeitada. Bem, professor Reinaldo Domingos, para a gente concluir aqui a nossa conversa, o Brasil ainda, de uma certa forma, negligencia o termo e o compromisso que tem o termo para com o brasileiro, educação financeira? Porque isso não está na escola, professor? Está na escola já, meu querido Elias. Entrou na escola eu tive uma audiência pública como missionário aí da educação financeira. Estive na audiência pública em 2016, onde, junto ao MEC, defendi a inserção da educação financeira. Lá, em 2017, foi promulgado pelo MEC, pela Base Nacional Comum Curricular, da entrada do tema educação financeira como tema obrigatório, como transversal nas disciplinas do ensino básico das escolas públicas e privadas. Então, hoje, já existe todas as escolas buscando por esse conhecimento para levar junto as nossas crianças. Onde está o grande problema? E aí que a ABFIM, que é a Associação Brasileira, faz um trabalho fortíssimo. Não temos professores educados financeiramente. Como é que eles podem levar um conhecimento para dentro das nossas salas de aula, das nossas crianças, se nem eles mesmos estão saudáveis financeiramente, sustentáveis financeiramente? Então, aí tem um grande desafio. Nós estamos hoje com graduação em educação financeira, pós-graduação em educação financeira, mestrado, doutorado em educação financeira, todos reconhecidos pelo MEC. Então, se o pai do aluno agora está ouvindo a gente, um professor, você que está na CBN aí, antenado com tudo isso, olha só, vai buscar essa informação. Você pode hoje se formar um graduado, um pós-graduado, um mestre, um doutor em educação financeira. Você pode buscar uma terapia financeira, uma mentoria financeira. Você pode fazer realmente uma mudança radical. Agora, as escolas hoje têm programas de educação financeira, que é DSOP Educação Financeira, que leva hoje para mais de milhões de crianças a educação financeira dentro da sala de aula, meu querido Elias. Isso é muito importante, é uma responsabilidade social que eu tenho como aqui no Brasil, e venho fazendo isso não só no Brasil como no mundo, levando essas possibilidades, essas oportunidades de transformar novas gerações em gerações saudáveis, sustentáveis financeiramente, meu querido. E é isso que a gente busca, né, professor? É isso que a gente busca, essa transformação.
Isso só é possível lá, na escola. Professor Reinaldo Domingos, foi um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Um ótimo dia. Eu que agradeço, Elias. Um abraço a todos aí, nossos ouvintes. Espero ter contribuído de alguma forma. Agora, não fique sem tomar decisões. Vá buscar, porque a solução, ela existe agora. Por isso, recomendo aí todos buscar pela educação do comportamento financeiro. Um abraço, Elias. Um abraço, ouvintes. Muito obrigado. A nossa conversa aqui foi com Reinaldo Domingos, PhD em Educação Financeira, presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira.